Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar das 25 leituras que eu fiz em janeiro. Assim, foram 25 leituras, 6.500 páginas por aí, só que foram 2 audiolivros, foram 4 mangás, foram 11 livros de poesia, livros de crônicas, e eu li todos os dias de janeiro. Então eu tive um ritmo muito bom, eu não tava fazendo nada além de ler, sem trabalhar, sem estudar. E depois de ler House of Leaves, eu sabia que eu tinha que continuar lendo bastante, porque senão eu ia entrar em ressaca e não ia mais dar. Então eu sabia que eu tinha que enfiar coisa goela abaixo, coisa de ler em um dia, então foi o que eu li. Eu comecei com a Tati Bernardi, eu li Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que é sobre uma mulher que descobre que tá grávida, então ela vai fazendo os exames, a barriga dela vai crescendo, ela vai ter que se adaptar. E conforme isso vai acontecendo, ela vai lembrando de coisas do passado, de coisas que mudaram, de coisas que continuaram a mesma, de coisas que moldaram ela. Então é um livro muito bom, eu gosto muito da Tati Bernardi, muito mesmo. Eu acompanho ela desde o Tumblr, então assim, 10 anos acompanhando a Tati Bernardi. E foi um livro muito bom, ele me impactou muito, eu me identifiquei, menos a parte do grávida. Foi muito bom, ele é muito curto, os livros da Tati são assim bem curtinhos mesmo, e muito bom, 5 estrelas favoritado. Depois eu tenho 2 livros do Evandro Afonso Ferreira, ele é um autor brasileiro que eu gosto muito. Ele é um idosinho. Em uma entrevista ele falou: eu já ganhei prêmio, eu escrevo vários livros, mas os meus vizinhos não sabem quem eu sou. Eu saio na rua e ninguém sabe quem eu sou. Isso partiu meu coração. O primeiro que eu li dele esse ano foi Não Tive Nenhum Prazer em Conhecê-los. A maioria dos livros que ele escreve é de alguém que tá em um momento muito reflexivo ou até mesmo à beira da morte e começa a lembrar a sua vida. E ele é um livro extremamente filosófico. Às vezes os livros se mesclam na minha cabeça porque como a maioria tem esse enredo, que nem é enredo, é simplesmente alguém pensando na própria vida e filosofando, isso confunde na minha cabeça. E também são livros extremamente curtos, não é por isso que não são livros extremamente grandiosos. O outro que eu li dele foi... o título é muito grande. Moça quase viva enrodilhada numa moreira quase morta. Eu dei 3 estrelas, foi a menor nota que eu já dei pra ele. Esse envolve uma declaração de amor e a resposta dessa declaração de amor, assim, mais de 100 páginas. Então foi até um pouco arrastado, mas nem por isso não deixou de ser bonito. E ele escreve de um jeito muito bonito. E ele escreve à mão, tudo que ele escreve. Ele vai assim no cafezinho e escreve. É muito fofo. Muito fofo. Depois eu li 4 mangás. Foi o meu primeiro contato com mangás e eu devo admitir que me deu dor de cabeça ter que ler da direita pra esquerda, porque eu simplesmente não sou acostumada com isso, então foi uma questão de adaptação e dor de cabeça realmente. Eu li os 4 volumes publicados da Kabi Nagata. O primeiro é a minha experiência lésbica com a solidão. Esse aqui foi muito bom, É sobre uma mulher de quase 30 anos que nunca teve relacionamentos afetivos, assim, amizade, namoro, nada. Ela nunca teve um relacionamento impactante na vida dela, então ela não criou vínculos. E ela vai refletir, todos os livros são de reflexão sobre a vida. É só o que eu leio. Então ela conta a vida dela, ela nunca descobriu o que ela realmente queria e ela sempre fracassou em tudo que ela tentou, porque ela realmente nunca teve essa vontade de fazer as coisas que ela fazia, até que ela descobre que o que ela gosta é fazer mangás, e ela tenta e ela erra muito. Eu gostei só do primeiro, tem mais 3 volumes, My Soul Exchange Diary, que tem os volumes 1 e 2, e também My Alcoholic Escape from Reality. Esses outros 3 eu não gostei. Eu entendo que, assim, é a vida dela é uma bagunça, mas não foi algo que eu gostei de ler. Talvez se fosse um outro tipo de livro, ia ser mais justificável, mas eu não achei que em mangá funcionou, pelo menos pra mim. Eu conheci a Emily Dickinson com a série da Apple Plus. Ela terminou em janeiro, então foi quando eu decidi realmente ler. Ano passado eu li os sonetos de Shakespeare e eu li 2 livros de análise junto com os sonetos. E isso deixou a minha leitura assim muito boa, muito cativante, eu gostei muito. E eu senti falta dessa análise, porque
como são poemas de outro contexto, de outra época, eu não sei as influências, eu não entendo as influências. Eu sinto que eu preciso realmente entrar em contato com a vida do autor pra entender o que ele tá falando. Você tem que ler muitas entrelinhas pra entender o que tem nessas linhas. E aqui, como são poemas, assim, muito curtos, igual a poesia moderna, eu não tive bagagem o suficiente pra gostar. Os que eu mais gostei foram os que eu vi na série, que deram algum contexto, mesmo que relativamente fictício. Eu dei 4 estrelas, porque eu gosto da Emily Dickinson, mas eu tenho que reler isso com algum material de apoio. Depois eu li House of Leaves, e eu fiz um vídeo inteiro sobre esse livro, se você não viu. Mas basicamente é sobre um cara que faz um documentário quando se muda pra uma casa, e essa casa é meio estranha. E tem um menino que lê a análise desse documentário e coisas estranhas acontecem na vida dele, assim como coisas estranhas acontecem na casa dessa família que se mudou. E uma coisa que eu só percebi depois de fazer o vídeo foi que esse tamanho aqui, porque a orelha não encapa o livro, esse tamanho aqui é exatamente o tanto que a casa é maior por dentro na primeira vez que eles medem. Então o livro é exatamente esse tanto maior e a casa é esse tanto maior por dentro. Depois eu escutei o audiolivro I Want to Be Where the Normal People Are, da Rachel Bloom. Ela é co-criadora da Crazy Ex-Girlfriend e protagonista, e ela escreveu grande parte das músicas. E esse livro é uma autobiografia, ela fala de todos os relacionamentos dela que deram errado. Ela fala como ela entrou nessa indústria, como que foi conseguir criar a série, finalizar a série. A questão de como a série ela foi lançada num canal de TV a cabo, tinha muita discussão de essa palavra não pode, essa frase não pode, então como que eu posso adaptar para dar a mesma mensagem, mas que crianças não sejam capazes de interpretar. E foi muito bom, foi lido pela autora, então ela ensinou, ela cantou, e eu fiquei muito feliz de ter lido por audiobook, porque foi ela contando a história da vida dela ao invés de simplesmente eu ler as palavrinhas. Depois eu li Radio Silence, da Alice Oseman. Eu li esse livro pela primeira vez em 2019, numa época meio conturbada da minha vida. É sobre uma menina, a Frances, que ela tem notas perfeitas, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, que caminho ela tem que seguir pra conseguir ir pra uma boa faculdade. E quando ela não é uma máquina de estudo, ela tem uma outra personalidade que ninguém conhece, porque ela não tem uma vida social. E ela tem medo de ser julgada pelas pessoas por ser quem ela é, essa coisa de adolescente mesmo. Mas eu não tô falando de isso é coisa de adolescente, então eu vou menosprezar. Não, é porque realmente isso é muito importante na época que você é adolescente. Na época eu me identifiquei muito com a história, muito. Eu me apaixonei pela autora, eu já li tudo da Alice Oseman. E eu reli esse livro com muito receio de não continuar à altura do que foi pra mim na época. Mas continua muito bom, talvez até melhor ainda, porque eu entendo melhor as decisões e os erros dos personagens. E é um livro muito fofo, é um livro sobre amizade, é um livro sobre autoconhecimento e sobre autoaceitação. E é um livro perfeito. Depois eu li Long Way Down. Esse livro ele foi bem hypado uns anos atrás no Booktube. É sobre um menino que ele tomou uma decisão meio drástica e ele tá no elevador a caminho de fazer o que ele pretende fazer, e várias pessoas do passado dele entram nesse elevador com ele e começam a conversar com ele sobre o que ele está prestes a fazer, como isso se aplica na vida deles. E é escrito em verso. Não foi algo que me impressionou. Talvez se eu tivesse lido isso antes de outras coisas que eu li, eu teria me impressionado mais. Mas nem por isso deixa de ser uma história importante. É sobre a cultura negra nos Estados Unidos, é sobre violência. Eu acho meio complicado falar sobre esse livro, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, porque não é o meu papel. Eu, como a pessoa que sou, eu não tenho o direito de julgar esse livro pelo que ele é. Só tenho como debater ele com o que eu conheço. Não foi pra mim. Eu acho que o que esse livro me trouxe, eu já tinha visto em outros lugares, mas nem por isso deixa de ser importante continuar vendo isso, pra continuar vendo que realmente é real. E nem por isso eu não gostei do livro. Eu só não achei que foi tudo isso igual na época do hype.
Depois eu li Hate You Don't Leave Me, que é um livro sobre borderline. Ele tá na terceira ou na quarta edição e eu li a edição de 2010, então não é a mais atualizada. Os problemas que eu tive com o livro provavelmente foram da edição, então a culpa é minha. Eu achei meio complicado porque, assim, não foi usado pronome neutro. Deu muito a entender que eles queriam usar pronome neutro, mas eles não sabiam. E são 2 médicos homens que fizeram relatos de casos, estudos de caso, que foram majoritariamente sobre mulheres. E eu, particularmente, não sou muito fã disso. Eu prefiro que tenha alguma mulher no meio pra dar a opinião dela. Eu sei que são profissionais, eu sei que são médicos, eu sei que eles estudaram muito. É algo que me incomoda. Eu li esse livro porque, com o advento do TikTok, eu vejo muitas pessoas contando suas histórias. Na sua maioria, elas são neurodivergentes. E como a gente tem muito acesso à informação, a gente tá tendo muito mais noção do que são transtornos, de como eles afetam a nossa vida, de como identificar pessoas, como ajudar pessoas, como conviver com isso. Então, eu decidi ler algo científico a respeito pra ter maior embasamento, pra tirar dúvidas. Eu não achei que esse livro foi difícil. Eu achei que esse livro realmente não foi pra mim, porque eu não gosto muito de ficar vendo estudos de caso. Eu dei 3,5 pra ele. Eu só dou nota alta, você viu? Depois eu li 101 Essays That Will Change the Way You Think. E esse livro eu combinei de ler com uma amiga pra discutir a respeito semanalmente, mas não deu, desculpa. Esse livro ele é indicado pra você que tá no início dos seus 20 anos, pra refletir sobre a sua vida, pra ver se você tá tomando as decisões que realmente te preenchem, como levar uma vida assim mais cheia, mais profunda, mais... que realmente seja uma vida pra você. Só que assim, o meu problema foi que muitas das redações foram repetidas. Palavra por palavra, elas foram repetidas. Eu, pelo menos, entendi que o conceito desse livro era uma introdução, assim, bem introdutória. Porque o 101 é introdução, então tava introduzindo. Ou eu tô me achando, assim, muito cabeça, ou esse livro realmente é fraco. Tinha muita coisa óbvia, tinha muita coisa não aplicável. Falava, olha só, você tem que viajar. Aí fala pra você entender quais os defeitos das pessoas que você odeia, quais são os seus maiores medos, porque você vai encontrar os seus desejos através dos seus medos. Eu quero muito saber o que ter pavor de tubarão diz sobre os meus desejos. Eu não sou pleno o suficiente pra ter essa informação ainda. Não foi algo que agregou em nada pra mim. Aí eu li Pequena Coreografia da Deus, que também é um livro escrito em verso, brasileiro, da Aline Bay. Eu li O Peso do Pássaro Morto e eu gostei bastante. Assim, bastante mesmo. A minha escrita é muito bonita, muito impactante. Agora, em Pequena Coreografia da Deus, eu não senti nada com a história. Eu achei que ela não me contou nada. É uma história sobre abandono, distanciamento parental, sobre não formar vínculos e descobrir quem você é. Nossa, metade das minhas leituras não foram pra mim esse mês. Depois eu li Amanda Lovelace. Amanda Lovelace, ela tem aquela coletânea de livros A Bruxa Não Vai Pra Fogueira Nesse Livro e etc. E eu li todos dela, porque eu, como pessoa que escreve também poesia moderna, ou Insta Poetry, eu sei que eu preciso ler desse gênero. Eu li 8 livros seguidos e eu não consigo separar na minha cabeça qual é qual. E eu sei que não é só porque eu li todos de uma vez, mas porque eles tratavam do mesmo tema. Em todos tinham os mesmos avisos de gatilho. Então eles tratavam das mesmas coisas. A primeira coletânea lá da princesa que salva a si mesma, ela é sobre empoderamento, autoaceitação. E agora realmente eu entendo que as pessoas falam sobre os poemas delas serem grossos e violentos. Porque muitas vezes, por exemplo, um homem elogiava ela e a menina falava: eu não ligo se você me achou bonita, eu não ligo o que você acha, eu não me arrumei pra você. Se você me acha bonito, problema é seu.
E eu não sou a favor desse tipo de atitude, mas isso sou eu, né? Depois a gente tem a duologia da Elsa e da Cinderela. Eu não entendi a justificativa pra ser a própria coletânea, né? O da Elsa é sobre irmãs, assim, o poder da família e etc. E o outro, da Cinderela, é sobre, pelo que eu entendi, beleza. Isso tá no conceito de empoderamento, de autoconhecimento, de tudo. Muitos dos poemas eu senti que eu já tinha visto no outro volume. Aí a gente tem a duologia To Make Monsters Out of Girls e To Have a Coffee with a Ghost. O primeiro é sobre relacionamentos que não deram certo e o segundo é sobre luto, porque ela perdeu a mãe. E esses, assim, foram os que eu mais senti, sabe? Que mais conversaram comigo. Mas mesmo assim, eles não passaram de 3 estrelas e meia. Porque, como eu já falei antes, eu senti que muita coisa já tinha sido dita antes, então não precisava de mais um livro falando as mesmas coisas. Aí o último que eu li, que é volume único, é Flower, Crowns and Fearsome Things, que eu não consigo saber sobre o que é, porque todos são a mesma coisa. E isso tá me dando uma agonia, porque eu não consigo dar respaldo, não consigo dar uma opinião separada pra cada um, porque todos são a mesma coisa na minha cabeça. Eu falei, não falei nada. Depois eu li Dark Places. Eu escutei o audiobook pra esse também. E eu tô muito feliz de ter escolhido o audiobook pra essa leitura, porque Dark Places é da Gillian Flynn. E eu tinha esquecido que Gillian Flynn só começa a acontecer alguma coisa depois da metade do livro. E ter ficado assim, 50% do livro, sabe, mais de 200 páginas, porque o livro tem mais de 400, não teria funcionado pra mim da maneira que funcionou como audiolivro. Você realmente sentia a ambientação, era alguém contando a história. Foi um livro muito bom. Agora eu sei sobre o que é o livro. É sobre uma mulher, agora de 30 anos, que quando ela tinha uns 7 ou 8, toda a família dela foi assassinada pelo irmão dela. Aí, por causa de algumas coisas que acontecem na vida dela, ela entra em contato com um grupo de pessoas que é viciado em resolver crimes. E esse grupo fala, então, assim, não foi o seu irmão que assassinou a sua família. A gente tem outras teorias. E se você quiser, você pode descobrir junto com a gente. Então ela se envolve com essas pessoas, ela começa a relembrar o passado dela. A gente tem os pontos de vista da mãe dela, do irmão e dela, em momentos diferentes, passado, presente. Não sei se eu ia ter dificuldade se eu tivesse lido com os olhos, mas como era áudio, foi muito mais fácil de saber quem era quem. E foi um livro muito bom, foi uma leitura muito prazerosa, muito envolvente, top. Por último, mas não menos importante, o 25º livro, O Retrato de Dorian Gray. Demorei tanto pra ler isso aqui agora. Tanto. Primeira vez que eu li esse livro, eu demorei menos de uma semana. Talvez porque da outra vez eu li em português e a minha cabeça ainda não tá funcionando direito depois de ter lido House of Leaves. Continua um livro muito bom. Muito bom. Eu sinto que eu perdi inteligência, porque da outra vez eu tive muito mais proveito com a história, eu entendi muito mais, eu não precisei ler várias vezes as mesmas coisas pra entender. Esse livro aqui é sobre o Dorian Gray, que ele é um jovem esbelto, como vemos na capa. Ele tem o seu quadro pintado por um amigo mais velho e ele tem muita admiração por ele, então o retrato fica assim muito bonito, realmente mostra que ele é um jovem belo. E aí o Dorian olha pro quadro e fica, putz, eu queria ser aqui assim pra sempre, eu não queria envelhecer, eu queria ficar assim pra sempre, igualzinho nesse quadrinho aí. Aí acontecem umas coisas meio místicas, e é muito sobre ética, moral, corrupção da alma humana, inocência e amadurecimento. E esse livro, ele foi publicado em 2 versões. A primeira versão, ela era mais explícita, e a segunda, ela era maior, sem as partes explícitas e chocantes, e essa edição, ela compara as duas, então ela fala, olha só, isso aqui mudou pra isso aqui. E eu gostei muito de ter esse material de apoio. E continua um livrão, assim, muito bom. Show de bola. Então essas foram as 25 leituras de janeiro. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de dar joinha. E até a próxima.